É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. Você está pronto para o lobo? Lucian pode ter seu segredo descoberto. As pessoas estão preparadas para a verdade? Querem mesmo saber o que há por trás do fino tecido da realidade? O que você diria se descobrisse que existe uma realidade paralela ao mundo em que vivemos? Você está preparado para a verdade? Está pronto para o lobo? Lucian é o alvo de um jornalista freelancer que quer descobrir alguma coisa na vida do empresário. O jornalista freelance Marquinho possui um blog de jornalismo investigativo na internet. Ele sempre está à procura de uma boa história ou de um bom mistério. Nos últimos meses, o jornalista tem recebido muitas histórias e relatos de avistamento de criaturas estranhas em cidades do interior de Minas Gerais. Boatos dão conta de que criaturas lendárias como lobisomens estão aterrorizando o interior do estado. Logo em seguida ao avistamento dos monstros, é narrado também o surgimento de uma criatura de pelos brancos. Assim que essa criatura é vista, os lobisomens negros parecem sumir e não são mais vistos naquela região ou naquele município. Mas o avistamento da criatura albina não se restringe ao sertão mineiro. Em suas pesquisas, o jornalista descobriu relatos do surgimento da criatura albina em outras regiões do país, como, por exemplo, a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo esses relatos, a criatura albina é avistada alguns dias depois do surgimento dos lobisomens negros. Há boatos de que a criatura albina caça e mata lobisomens negros, salvando pessoas inocentes. Coincidência ou não, o empresário Lucian Montenegro também é visto nesses lugares, segundo apurou o jornalista. O que há de verdade nos relatos de avistamento de lobisomens e também da fera albina? O jornalista ainda não sabe, mas seus instintos lhe dizem para investigar a relação entre as criaturas e o empresário bilionário do setor de inteligência artificial. Em Atibaia, o jornalista investigou o caso do aparecimento de não apenas um, mas pelo menos 3 lobisomens negros em um bairro rural. Mais uma vez, os monstros desapareceram após o surgimento de uma criatura de pelos brancos. Coincidência? O jornalista acha que não. Ele procurou o radialista Moisés de Jesus, que chegou a noticiar alguns casos na época. Em uma tarde fria de inverno, o jornalista Marquinho e o radialista se encontraram em uma cafeteria na cidade. Você deve ser o Moisés, não é? Eu te liguei outro dia. Sou o jornalista Marco Antônio, o Marquinho, disse o jornalista se dirigindo a um homem em uma mesa teclando em um notebook. Muito prazer, eu estava olhando o seu blog. Gostei. Parabéns pelas matérias investigativas. Eu também busco a verdade dos fatos. Não podemos deixar que os sistemas e os poderosos nos manipulem e manipulem o povo. A verdade está lá fora, respondeu o radialista. Eu penso como você, mas dizer que a verdade está lá fora é clichê, não acha? É muito Arquivo X, respondeu o jornalista. Exatamente. Eu adoro Arquivo X. Me inspirou a criar minha rádio online. Eu acho até que sou parecido com o Mulder, disse o radialista. Acho que houve um engano. Eu pensei que você fosse um profissional sério, mas parece que me enganei. Com licença, disse o jornalista respondendo secamente. Espere, eu estava brincando, era só para quebrar o gelo. É claro que eu não me pareço com o Mulder. Eu sou mais bonito, rebateu o radialista puxando uma cadeira. Senta aí, vamos conversar. O que quer saber? Perguntou Moisés. Há uns 2 anos houve alguns acontecimentos estranhos na cidade, incluindo o avistamento de um animal não identificado, sumiço de animais e restos mortais encontrados carbonizados em um bairro rural. O que sabe sobre esses acontecimentos? Perguntou o jornalista. Olha, aqui em Atibaia acontecem coisas estranhas mesmo. Eu me lembro dessa história. O povo começou a dizer que era coisa de lobisomem, mas as autoridades afirmaram que era uma onça. Quanto aos corpos carbonizados, eu acredito que foi briga de traficantes. Agora, o que aparece mesmo aqui é disco voador, respondeu o radialista. Mas você e uma senhora não foram encontrados pela polícia em um sítio onde ficaram reféns de bandidos? Ah, isso? Não eram bandidos. Eram alienígenas que queriam nos abduzir, mas a polícia chegou na hora e nos libertou. Foi uma situação muito tensa mesmo, observou Moisés. Entendi. Mas segundo a versão do policial Douglas Phillips, chefe de uma força-tarefa internacional de combate ao crime, não eram alienígenas, mas bandidos muito perigosos. É estranho, porque ninguém foi preso nesse dia.
Todos foram mortos. Você não acha estranho que ninguém tenha se rendido? Observou o jornalista. Desculpe, mas tudo que me lembra da fumaça dos tiros, do sangue jorrando e dos uivos. Não lembro de mais nada, comentou Moisés de Jesus. Espere, você disse uivos? Disse que se lembra de uivos? Como assim? Interpelou o jornalista, deixando Moisés sem graça. Uivos? Eu disse uivos? Quis dizer gritos, disse o radialista, tentando se explicar. Você não está me contando tudo, não é? Sem problema, eu vou descobrir de qualquer jeito. Mas esperava que você me ajudasse, disse o jornalista. Eu não sei o que você quer, eu me lembro apenas do que falei. Acho que os alienígenas bloquearam minha memória, contou Moisés, evitando o olhar do jornalista que se aproxima dele e diz: Você viu mesmo os monstros, mas não eram alienígenas, certo? Eram monstros reais, com pelos, garras e presas, não é? O que você viu foram lobisomens, estou certo? Ao ouvir essas palavras, o radialista começa a gaguejar. Visivelmente nervoso, ele fecha o notebook e diz: Eu não sei de nada sobre lobisomens. Agora, se me der licença, eu preciso ir. Aparece na rádio pra gente conversar. Até mais. Enquanto observa o radialista se afastar, o jornalista Marquinho começa a fazer conjecturas. Seu instinto lhe diz que houve algo muito sério naquele lugar. Talvez uma batalha entre lobisomens. Mas onde está a ligação com Lucian Montenegro? É o que o jornalista quer saber. Ele volta para o hotel e inicia uma grande pesquisa sobre Lucian Montenegro, consultando as redes sociais e a internet. Marquinho descobre que Lucian não é muito ativo nas redes, mas quando o assunto é economia, tecnologia e inovação, seu nome é frequentemente citado em sites de notícias. O empresário também possui forte atuação na área social, inclusive fundou uma ONG que cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade e até de animais vítimas de maus tratos. O jornalista quer encontrar algo de errado no empresário, mas ao que tudo indica, Lucian possui um comportamento exemplar em todos os sentidos. Vamos, ninguém é tão bom assim, você não é perfeito, Lucian Montenegro. Me conte seus segredos. Quais são os seus podres? Diz o jornalista falando consigo mesmo em voz alta. Apesar do esforço, ele não encontra nada. Mas ainda assim, ele não se dá por vencido. Não é possível que você não tenha nenhum segredo sinistro. Só se você for um santo. Santo Lucian. Me engana que eu gosto, pensa Marquinho. O jornalista revê suas pesquisas anteriores e confirma que, em algumas ocasiões, o empresário foi visto em lugares onde havia boatos de aparição de lobisomens. Ele acredita que há algo envolvendo o empresário e estas criaturas. Mas o que seria? Lucian estaria caçando estes monstros? E o lobisomem albino? Ele existe realmente? A fera branca seria parceira do empresário nessas caçadas? São perguntas que ecoam na mente do jornalista que sempre foi um fã e acredita no sobrenatural e em teorias conspiratórias, embora nunca tenha visto nada parecido. O jornalista resolve parar um pouco para comer algo e lavar o rosto em uma tentativa de espantar o sono. Quando ele volta, resolve mudar o foco da pesquisa. Ele digita o nome de Douglas Phillips e olha os resultados. Policial em Seattle, destacado por sua competência e coragem, designado para chefiar uma força-tarefa internacional para combate ao crime organizado. Esse Phillips é bom mesmo e já atuou em vários países, incluindo o Brasil, pensa o jornalista. Então ele encontra uma nota sobre uma homenagem ao policial, que ganhou uma menção por bravura. Após a cerimônia, foi oferecido um jantar em um restaurante em Seattle, patrocinada por Lucian Montenegro. A nota traz até uma foto dos dois juntos e uma legenda com uma frase de Lucian, falando que Douglas é um ótimo policial e um amigo melhor ainda. Ao ver a notícia, algo estava na cabeça de Marquinho. Os dois são amigos. Será que compartilham algum segredo? Quer melhor disfarce para caçar monstros do que participar de uma força-tarefa internacional de combate ao crime? Pensa o jornalista. A ideia renova suas forças e ele volta a pesquisar. Seu instinto lhe diz para cruzar os dados das operações policiais com as notícias de avistamento de criaturas sobrenaturais. Eu sou um idiota mesmo, agora que me toquei que esse tal de Phillips esteve em Atibaia caçando monstros, não bandidos. Eu não tinha certeza disso, mas agora ficou claro para mim, pensa o jornalista. Agora o próximo passo é uma jogada arriscada. O jornalista quer marcar uma entrevista com Lucian para tentar colocar o empresário contra a parede. Na manhã seguinte, ele deixa Atibaia e parte para um pequeno município no interior de Minas Gerais. Lucian Montenegro, chegou a hora da verdade e você será desmascarado, pensa o jornalista ao pegar a estrada.
No começo da tarde de um dia frio de inverno, o jornalista Marquinho chegou ao pequeno município no interior de Minas Gerais. A calma das cidades típicas do interior do Brasil quase podia ser sentida no ar. Quase, pois investimentos feitos por Lucian agitaram a cidade, mudando a rotina local. Enquanto a Praça Central ainda recebia alguns moradores para fazer a resenha diária, ruas próximas estavam movimentadas, principalmente a que levava à antiga sede da Fazenda Montenegro, hoje sede da ONG fundada por Lucian. Atraídos pelos investimentos realizados pelo empresário, vários estabelecimentos comerciais se instalaram na rua e em vias próximas, mas o centro histórico da cidade permanecia praticamente intocado, pois o próprio Lucian, em parceria com a prefeitura, desenvolvia um trabalho de preservação do patrimônio histórico. O jornalista para em uma churrascaria recém-inaugurada, construída para atender os trabalhadores que estavam reformando a antiga sede da fazenda, e também os visitantes que não paravam de chegar. O local também era frequentado por moradores locais, muitos dos quais Lucian conhecia pessoalmente. Um rapaz muito simpático vem atender o jornalista. "Olá, boa tarde, em que posso ajudar?", pergunta o jovem garçom. "Qual é o prato do dia?", indaga o jornalista. "Lombo grelhado com tutu de feijão. Acompanha arroz e salada. Tenho certeza que o senhor vai gostar", respondeu o rapaz. "Ótimo, vou experimentar. Pode trazer um suco de laranja também", pediu Marquinho. Quando o rapaz traz o suco, o jornalista tenta puxar conversa. "A cidade parece agitada hoje, tem alguma coisa especial acontecendo?", pergunta o homem. "Ah, é verdade. Já está assim há algum tempo, desde que o senhor Lucian voltou e decidiu investir na cidade. Ele atraiu muitos negócios para cá", respondeu o jovem. "Eu mesmo morava em um sítio aqui perto, mas era muito difícil. Então decidi procurar emprego na cidade. Eu também estudo à noite em uma escola profissionalizante que funciona na ONG do senhor Lucian. Ouvi falar desse empresário, mas não o conheço pessoalmente. Como ele é? Gente boa?", perguntou o jornalista, fingindo que não sabia de nada sobre Lucian. "Ah, sim, é uma pessoa muito boa. Cumprimenta a todos e trata todos com respeito. É muito humilde, nem parece que é tão rico", respondeu o rapaz. "Verdade? Então deve ser fácil encontrá-lo andando pela cidade. Pergunto porque gostaria de conhecê-lo", observou o jornalista. "É fácil sim. Aliás, acho que é ele que está chegando agora com uma turma." "Sim, é o Lucian. Com licença, vou atender esse pessoal e já volto para atender o senhor", diz o jovem garçom. A figura imponente de Lucian entra na churrascaria. Ele está acompanhado de um grupo de empresários e representantes de ONGs europeias. Lucian pede uma mesa para 8 pessoas. Enquanto o jovem garçom apronta tudo, o empresário vai até o balcão falar com o proprietário do estabelecimento. Nessa hora, o jornalista Marquinho vê a oportunidade de se aproximar de Lucian. "Com licença, senhor Lucian, meu nome é Marcos, eu sou jornalista freelance. Tenho um blog na internet e gostaria de conversar com o senhor", disse o jornalista. "Olha, se é sobre patrocínio, pode passar no escritório e conversamos. Basta agendar um horário", disse o empresário. "Obrigado, mas o que eu queria mesmo era marcar uma entrevista com o senhor, pode ser?", respondeu o jornalista. "Eu não gosto muito de dar entrevistas, a não ser que seja para falar da ONG Anjos Albinos." "Sobre o que seria a entrevista?", perguntou Lucian. "Gostaria de falar sobre sua trajetória como empreendedor e também seu trabalho social. Soube que o senhor é muito atuante nessa área", disse o jornalista. "Eu acho que todos temos de fazer a nossa parte para um mundo melhor. Eu sou muito grato pelo que a vida me deu e gosto de compartilhar com quem mais precisa. Não faço nada além do que os outros fazem. Existem muitos empresários mais atuantes do que eu." "Por que escolheu a mim para entrevistar?", observou Lucian. "Vamos fazer o seguinte. Me deixe entrevistá-lo e eu lhe conto por que escolhi", respondeu Marquinho. Boa resposta, me deixou curioso. "Venha almoçar com a gente. Esse pessoal veio da Europa conhecer nossa ONG. Estamos discutindo um projeto de ação integrada entre diversas instituições com apoio de empresários de vários países. A ideia é planejar uma ação global coordenada com o objetivo de ajudar quem mais precisa em diversas partes do planeta. Sente-se conosco e ouça. Você pode perguntar depois", disse Lucian. "Eu agradeço, mas já pedi meu almoço. Estou sentado naquela mesa", respondeu o jornalista, apontando para onde estava. "Sem problemas", afirmou Lucian, virando em seguida para o jovem garçom. "Alan, este rapaz vai sentar com a gente. Você pode trazer o almoço dele para cá? Será por minha conta." "Claro, seu Lucian, como quiser", respondeu o rapaz. O jornalista então almoçou com Lucian e seus convidados e pôde conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo empresário na área social. Ele ficou impressionado com Lucian, que conversava em inglês e alemão com as pessoas. Depois do almoço, Lucian agendou a entrevista para o dia seguinte. Na manhã seguinte, no horário marcado, o jornalista chegava na sede da ONG. "Bom dia, Marquinho. Que bom que veio. Vamos até minha sala", disse um animado Lucian.
A conversa começou agradável, com o empresário explanando sobre as diversas atividades da instituição. O jornalista gravava tudo e estava atento às palavras de Lucien. Bom, senhor Lucien, agora eu gostaria de falar um pouco do senhor, da sua vida e sua trajetória até aqui. Eu andei pesquisando e é bem impressionante. Seus pais foram mortos por um animal desconhecido e o senhor foi ferido, mas sobreviveu. É verdade que até hoje não se sabe qual animal foi responsável pelo ataque? Pergunta o jornalista. Lucien fica um pouco surpreso, mas ele sabe que sua história, ou pelo menos parte dela, está na internet para quem quiser ver. Sim, é verdade. Meus pais foram mortos por um animal que nos atacou quando voltávamos de um sítio. Eu fui ferido. Na época falou-se em um ataque de onça e eu acho que foi isso mesmo. Eu me lembro do meu pai perder o controle do carro e bater no barranco. Ele desceu para ver o estado do carro, foi atacado e arrastado para o mato. Minha mãe acordou e começou a gritar, aí o bicho voltou e arrastou para o mato também, disse Lucien. O olhar perdido de quem parecia estar revivendo a cena mais uma vez. O senhor não viu nada? Como o senhor foi ferido? Perguntou o jornalista. Eu era um garoto de 15 anos, estava apavorado. Fechei os olhos e me fingi de morto. O bicho voltou mais uma vez, me farejou e me feriu. Talvez tentando certificar que eu estava morto e depois fugiu. Logo depois, amigos do meu pai que vinham na estrada viram o carro batido e me socorreram, afirmou o empresário. O bicho voltou para ter certeza de que o senhor estava morto. Me parece uma onça muito inteligente, observou o jornalista com ironia. Não sei dizer. Não convivo com onças, retrucou Lucien. Mas o senhor não acha este comportamento estranho? Voltar depois de já ter feito 2 vítimas, insiste o jornalista. Olha, a próxima vez que eu encontrar uma onça na minha frente, eu pergunto, ok? Por enquanto, não sei o que dizer. Por que insiste nesse tópico? Respondeu o empresário. Sou jornalista investigativo, gosto de me atentar a todos os detalhes, disse o jornalista acrescentando. O senhor diria que foi esta experiência que o levou a se preocupar com a causa animal? O que me levou a olhar para a causa animal foram os casos de maus tratos e abandono de animais domésticos. O ataque que eu sofri não tem relação com meu trabalho social. Eu não entendi a sua pergunta. Me desculpe a sinceridade, observou Lucien. Estou tentando montar um quebra-cabeça. Desde a época que o senhor foi atacado, surgiram muitos boatos de avistamentos de um animal estranho caminhando nas noites de luar. Um animal poderoso que ataca tudo o que vê pela frente. O senhor sabe do que eu estou falando? Perguntou o jornalista. Não faço ideia do que você está falando, mas o folclore brasileiro é cheio de criaturas sobrenaturais. E o interior de Minas Gerais, então, tem lenda para todo gosto. Mas qual a relevância disto para a matéria? Se vamos falar de folclore, eu não sou especialista, respondeu o empresário. O senhor acredita em lobisomens, senhor Lucien? Dispara o jornalista. É sério isso? Lobisomens? Você deve estar chapado, meu amigo, disse Lucien. Nos últimos anos, houve relatos de lobisomens em várias partes do país. Os avistamentos dos supostos monstros aumentaram muito, e em alguns casos, o senhor estava na região do avistamento. Um animal branco também foi visto. Eu não acho que seja uma coincidência a sua presença em uma região onde surgem boatos de lobisomens. O senhor tem alguma relação com essas histórias? O senhor caça lobisomens, senhor Lucien? Perguntou o jornalista. Lucien deu uma risada. Você está de brincadeira? De onde tirou essa teoria maluca? O que você quer, na verdade? Fazer seu blog bombar com essa história sem pé nem cabeça e ainda envolvendo meu nome? Acho melhor parar a entrevista por aqui. Peço que você se retire, por favor. Mas ainda não acabei, argumentou o jornalista. Já acabou sim. Senão vou contar para você a lenda do jornalista que queria voar e saiu voando pela janela, mas acabou se espatifando no chão, disse Lucien já meio irritado. O senhor está me ameaçando? Perguntou Marquinho. De maneira alguma. Estou apenas dando um conselho. Não seja um tolo de acreditar em lendas do folclore. O jornalista abriu um sorriso e disse: Está bem, vou sair agora. Mas aviso que vou continuar com minha investigação e se estiver escondendo algo, eu descobrirei. Em seguida, ele se levantou para sair. Antes que vá, um último conselho. Cuidado com o que deseja, pois pode conseguir, disse Lucien. Ao sair da sala, o jornalista esbarra em Caleb, que estava chegando. Me desculpe, diz o lobo castanho. Mas o homem não responde. Quem era esse mal-educado? Pergunta Caleb para Lucien. Um jornalista que acredita que lobisomens existem. E que eu sou um caçador de lobisomens, afirmou o empresário. É mesmo? De onde ele tirou essa ideia absurda? Disse Caleb em um tom irônico. Lucien, entretanto, permaneceu sério.
Não ria. Ele cruzou alguns dados sobre avistamento de lobisomens com locais onde estive, e as informações bateram. Ele sabe que estive em muitas regiões onde surgiram boatos sobre lobisomens e também sobre a criatura albina. Caleb ficou sério. Você acha que ele sabe de alguma coisa? Ele pode expor você? Perguntou o detetive lobisomem. Não acho que ele saiba que eu sou um lobisomem. Ele pensa que eu sou um ser humano que caça esses monstros. Mas ele pode descobrir a verdade se continuar investigando, ressaltou Lucian. Gostaria que você o investigasse e me avisasse se ele chegar muito perto de descobrir algo, afirmou o lobo albino. Deixa comigo, respondeu Caleb saindo da sala. Sozinho, Lucian reflete sobre o que aconteceria se as pessoas descobrissem a verdade sobre ele. Ele tem sido relativamente bem-sucedido ao manter segredos sobre seu lado lupino. E as poucas pessoas que conhecem a verdade são confiáveis. Mas o mundo estaria preparado para a verdade? Infelizmente, o rei dos lobisomens ainda não sabe essa resposta. A escuridão se aproxima. O vento uiva. E os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada. Uma jornada ao fantástico mundo do terror.